Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria dando sequência ao nosso curso Português para Concursos, né? Passo a passo, estamos aí varrendo todo o edital de língua portuguesa, né? Previsto aí pelas principais bancas aí de todo o país, organizadoras de concursos públicos, né? A gente tá, moçada, passando detalhe por detalhe, nada tá passando despercebido aqui, né? Vamos lá, recapitula aí comigo. Aulas anteriores, a gente fez um estudo bem completo do nosso querido amigo sujeito, né? Relembra aqui comigo, essa equaçãozinha aqui, ó. Lembra lá dessa equaçãozinha, né? Ok. Nós varremos o que, galera? Nós varremos a primeira função sintática. Aí você se pergunta, caramba, professor, todo esse tempo para varrer só uma função sintática? Mas vamos lá, não foi qualquer função sintática não, viu? Não foi qualquer função sintática não, a gente varreu, né, a função sintática de sujeito, né? Uma função sintática super importante, bastante requisitada, tá certo? Bastante importante, lembra aí, né? Lembra aí dessa figura sintática, né? O que é que eu estou expondo aqui para você, ó? A classificação do sujeito, né? Nós varremos aqui cada uma dessas classificações, o sujeito existindo, inexistindo, uma vez existindo ele sendo determinado, indeterminado, determinado, né? Ele sendo, ó, simples, certo? Composto, beleza? E oculto, não é verdade? Passamos por tudo isso aqui. Nós fizemos aí um detalhamento mais específico, né, dos casos de indeterminação do sujeito. Lembramos aí as funções do se, né? Se particular passivadora, se índice de indeterminação. Beleza? Falamos dos casos de inexistência do sujeito, ou seja, casos de verbos impessoais, verbo haver no sentido de existir, verbo fazer indicando tempo passado, né? Os verbos que denotam fenômeno natural, os verbos que indicam hora, tempo, enfim, a gente fez aí uma explicitação bem minuciosa dos casos, né, de sujeito, né? O que a gente vai fazer agora, galera? Ó, a gente vai entrar agora no predicado, né? A gente vai entrar agora no predicado, que é a segunda parte da oração. Começando por quem, moçada? Começando pelo verbo. Começando pelo verbo, avançando, né, para os complementos verbais, avançando para os adjuntos adverbiais. Nós vamos começar a fazer essa abordagem aqui, perfeito? Legal, acompanha comigo aí o raciocínio, né? Você nas aulas passadas estudou sujeito, nós agora vamos falar do verbo, né? Nós vamos falar do verbo, mas professor, peraí, verbo, nós já detalhamos verbos, professor, na morfologia. Na morfologia você falou bem. Lá na morfologia eu tratei de modo, eu tratei de tempo, eu tratei de voz, né? Eu tratei das flexões verbais. Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma abordagem sintática, né, acerca do verbo. Legal? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeiramente, a gente vai fazer aqui a classificação dos verbos. Essa parte aqui é importante, tá? Qual é o critério? A classificação dos verbos quanto a predicação verbal. Classificação dos verbos quanto à predicação verbal. O que é isso, professor? Pelo amor de Deus, predicação verbal. O que é isso, pelo amor de Deus? Isso aqui é o seguinte, né? Você tem duas categorias de verbo. Bora entender isso aqui, ó. Parece complicado, mas não é não, moçada. Atenção, eu tenho os chamados verbos nocionais, é isso mesmo que você está lendo aí, nocionais. E eu tenho os verbos não nocionais. Caramba, professor, vou ser bem sincero, eu nunca ouvi falar disso. Eu até acredito que você nunca tenha ouvido falar disso, né? Porque essa classificação não está constante aí em grande parte das gramáticas. E por que o senhor está apresentando isso aí para a gente, professor? Tem um objetivo, Ó, verbos não nocionais, atenção. Esse nome, de fato, você pouco vê por aí. Mas, com certeza, você já ouviu falar nisso aqui, não viu, não? Verbos de ligação. Não é verdade? Verbos de ligação. Tem os verbos nocionais e tem os verbos não nocionais, também chamados
de verbos de ligação. Verbos de ligação. Professor, como é que é isso aí, professor? Doutores, os verbos nocionais são verbos que indicam isso aqui, ó. Ação ou então processo. Ação ou então processo. Vamos pensar assim, ó. Ação, o que é ação? Ação é algo que você faz. Como assim, pessoal? O que eu faço? Rapaz, coisa bem simples, ó. Estudar, o que a gente está fazendo agora, o que você está fazendo neste exato momento. Você está estudando. Estudar é uma ação verbal. Pular, você pula, você faz essa ação pular. Andar, correr, falar, cantar, ok? Você faz essas ações. Ação é algo que você faz. Processo, aí você põe aí na conta, ó, de processo, os fenômenos naturais. Chover, relampejar, amanhecer, entardecer, que não são ações humanas, correto? São fenômenos naturais. Eu ponho aqui nessa categoria de verbos nocionais. Vamos entender isso aqui direitinho. Os verbos não nocionais, também chamados de verbos de ligação, ó, eles indicam o que, galera? Eles indicam a ideia de estado. Estado, professor? É, estado. O que é estado? O estado você não faz, né? O estado é uma situação em que você permanece, em que você se encontra, em que você fica, em que você continua. Estado é uma situação, tá certo? Você não faz, não é uma ação. Vamos exemplificar aqui verbos de ligação, que aí você entende perfeitamente, ó. Verbos não nocionais, também chamados de verbos de ligação, ó. Vamos exemplificar aqui, né, esse grupinho aqui, ó. Quem é que está nesse grupo aqui, ó? Quem é que está nesse grupo aqui, ó? Vamos lá, verbo ser. Olha aí o verbo ser. O verbo ser é o presidente do sindicato dos verbos de ligação, ó, né? Ser, cara, ser não é uma ação. Concorda comigo que ser não é uma ação? Se eu disser para você assim, ó, vamos lá, 1, 2, 3, começa aí a fazer a ação ser. Aí você vai ficar olhando para o lado, olhando para o outro. Peraí, o que é isso, professor? Ação ser? Ser não é uma ação. Ser, concorde comigo, ó, é um estado permanente. Eu digo lá, ele é maluco, ele é nervoso, ele é irritante. O que é isso aí? São estados permanentes. Ó, traz outro verbo de ligação aqui, ó, o verbo estar. O verbo estar também é um verbo de ligação. Ele não é um verbo de ação. Vamos lá, 1, 2, 3, começa aí a fazer a ação estar. Não, estar não é uma ação, concorda? Estar é um verbo que está indicando estado, estado que é momentâneo. Ó, ele é irritante, estado permanente. Ele está irritante, estado momentâneo, não é verdade? Estado momentâneo. Outro verbo de ligação, vamos lá, verbo ficar. O verbo ficar, tá? O verbo ficar indica o quê? Uma mudança de estado. Rapaz, ele ficou irritante. Ele não era assim, ó, ele agora está assim, ou seja, o verbo ficar está indicando uma mudança de estado. Ele ficou nervoso. Ele não estava nervoso, ele agora está nervoso. Houve uma mudança de estado. Ó, continuidade de estado, ele continua nervoso. Ó, o verbo continuar. Verbo parecer, ó, são verbos que não indicam ação, rapaz. São verbos que não indicam ação. São verbos que estão indicando o quê? A ideia de estado. Ele parece nervoso, ele parece chateado, ele parece cansado. O que é isso? São estados aparentes. Ser, estar, ficar, continuar, parecer. Deixa eu listar outros aqui, ó. Tornar-se é um verbo de ligação. Tornar-se é um verbo de ligação. Ó. Permanecer é um verbo de ligação. Ele permaneceu quieto, ele permaneceu calado. E tantos outros, moçada. Se você olhar para esses verbos aí que eu listei, nenhum deles é ação, nenhum deles está associado à ideia de execução. Eles estão associados, ó, a estado, seja a permanência, seja a momentaneidade de um estado, seja um estado aparente, uma mudança de estado. É isso que você tem aqui listado, né? É isso que você tem aqui. Pois muito bem. O que eu tenho mais a dizer? Vamos continuar explorando aqui essa ideia, ó. Há alguns verbos que ora podem funcionar como nocionais, ora podem funcionar como não nocionais ou de ligação. Ixi, professor, agora eu fiquei confuso. Como assim? Pois é, alguns verbos ora podem indicar ação,
ora podem indicar estado. Deixa eu exemplificar. Ó. Antes de abrir essa arvorezinha aqui, né? Que você tá vendo, ó. Vem aqui para 4 frasezinhas para a gente entender esse negócio, ó. 4 frasezinhas para a gente entender esse negócio aqui, tá? 4 frasezinhas. Olha só. Primeira frase, rapaz. Primeira frase que eu vou trazer aqui para você, ó. Ele anda depressa. Ele anda depressa, meninos. Aqui, ó. Primeira frase. Vamos para a segunda frase. Ele anda chateado com você. Ele anda chateado com você, segunda frase. Aí, ó, você vai destacar aqui o verbo andar na primeira frase e o verbo andar na segunda frase, correto? Aí você tem o verbo andar nos 2 exemplos. Vamos aqui para a frase 3 e para a frase 4. Olha aqui a frase 3. Ele virou a mesa do bar. Olha aí, rapaz, esse exemplo, ó. Ele virou a mesa do bar. Outro exemplo, ele virou uma fera. Ele virou uma fera quando soube, né, da traição. Aí, beleza, meninos. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Aí eu vou destacar o verbo virar aqui na frase 3 e o verbo virar aqui na frase 4. Rapaz, será? Aí eu te pergunto, será que só com essa conversazinha mole que a gente teve aqui agora, ó, qual foi a conversa mole aqui, ó? Essa classificação aí, verbo nocional ou não nocional, também chamado de verbo de ligação, verbo nocional indicando ação, verbo de ligação indicando estado. Será que você consegue me apontar aqui nessas 4, qual ou quais dessas frases aqui você terá, em qual ou quais dessas frases você terá verbos de ligação? Consegue. Como é que você vai fazer, ó? Você vai chegar aqui nesse verbo e vai perguntar, esse verbo aqui é um verbo de ação ou é um verbo de estado? Esse primeiro aqui, ó, ele anda depressa. Rapaz, andar, ó, andar de quê? Andar de caminhar. Andar de caminhar. Tá certo? Você executa essa ação, você faz essa ação. Ó, aqui você tem um verbo, ó, nocional. Daqui a pouco eu deixo de usar essa nomenclatura nocional. É só para te dizer, né, separar esses verbos nessas 2 categorias, né? Agora, olha aqui na frase 2. Olha aqui na frase 2. Ele anda chateado com você. Me diga uma coisa. Esse andar é andar de fazer? É andar de ação? Ele anda chateado? Você faz esse andar aí? Não, cara, é um andar, ó, de estado. É um andar de estado. Esse verbo andar está funcionando aqui nessa frase 2 como verbo de ligação. Tanto é que você consegue trocar esse andar, ó, por um verbo tipicamente de ligação, ó. O verbo está, ele está chateado com você, não é não? Beleza? Esse andar aí não é o andar de caminhar, é o andar estado momentâneo. Ele anda chateado, ele anda preocupado, ele anda decepcionado com a vida, né? Ok? É o momento, é o estado em que ele se encontra, né? Legal. Olha a frase número 3. Ele virou a mesa do bar. E se virar é ação ou é estado? É ação. Vamos lá, simula aí, ó. Uma pessoa virando a mesa do bar. Verbo nocional. Verbo que indica ação. Vem aqui para a frase 4. Ele virou uma fera quando soube da traição. Esse virar, ele indica ação ou estado? Ele indica estado, ó. É verbo de ligação, moçada. É verbo de ligação. Tanto é verbo de ligação que a gente consegue trocar esse verbo virar por um desses verbos aqui, ó, tipicamente de ligação. A gente pode trocar aqui pelo verbo ficar, não pode não? Ó, ele ficou uma fera quando soube da traição. Você tem aqui uma mudança de estado, beleza? Então vamos lá, volta aqui para esse quadro. Ó, você tem os verbos sendo nocionais ou não nocionais, também chamados verbos de ligação. Tá aqui a relação dos principais verbos de ligação, sendo que alguns verbos ocasionalmente podem ser verbos de ação, ocasionalmente podem ser verbos de ligação. Deu o exemplo aí do verbo andar e do verbo virar, né? Verbo de ligação ainda volta. Segura aí, verbo de ligação. Quando a gente estiver falando de predicativo, a gente vai se deparar novamente
com esse nosso amigo verbo de ligação. Por enquanto, damos uma pausa aqui em verbo de ligação. Aí eu vou explorar aqui dentro, ó, os verbos nocionais. Classificação importante, meninos, ó. Classificação importante. Os verbos nocionais, eles podem se classificar, atenção, ó, em intransitivos, beleza? Ou em transitivos, pois muito bem. E os transitivos, sendo transitivos, eles podem ser transitivos diretos, né? Transitivos indiretos, ou transitivos diretos e indiretos. Legal? Então esses nomes aí você encontra, poxa, frequentemente nas provas, né? Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, indireto, transitivo direto e indireto, e verbo de ligação. Então a gente fez essa divisãozinha aí, né? Já para ajudar você nesse raciocínio, tá? Aí vamos lá, vamos especificar aqui os verbos nocionais, né? Como é que eu sei, professor, uma dificuldade que eu tenho, né, professor? Uma dificuldade que eu tenho, como é que eu classifico, como é que eu vou saber se o verbo é intransitivo, se ele é transitivo, sendo transitivo, como é que eu vou saber se ele é transitivo direto, indireto? Quem é que vai dizer isso para mim? Aí, atenção, quem vai dizer isso para você é o próprio verbo dentro da oração em que ele se encontra. Só que história é essa daí, professor? Vá por mim. Quem vai te dizer se o verbo é intransitivo ou transitivo, e se transitivo, se é transitivo direto, indireto, ou transitivo direto e indireto, é o próprio verbo dentro da oração em que ele se encontra. Onde é que o verbo vai ser intransitivo? Quando ele não quiser complemento. Por que ele não vai querer complemento? Porque ele não vai precisar. Quando é que o verbo vai ser transitivo? Quando ele quiser um complemento. Ele vai querer quando ele precisar. Ixi, professor, só assim eu não consigo entender não. Vamos aqui, ó, vamos para mais 4 frasezinhas. Eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso. Ó. Dá uma olhada aqui nessas 4 frases que eu vou escrever aqui para você, ó. 4 frases que eu vou escrever aqui para você, certo? Beleza, a primeira frase é a seguinte, ó. Ele fala demais. Ele fala demais, olha aí. É a primeira frase. Deixa eu subir aqui um pouquinho, né? Ele fala demais. É a primeira frase, aí você vai destacar aqui, ó, o verbo falar. Pronto, destaquei o verbo falar. Segunda frase, você vai escrever o seguinte, ó. Ele fala diariamente com você. Ele fala diariamente com você. Aí você vai novamente destacar aqui o verbo falar. Frase 3. Vamos lá. Ele fala coisas importantes. Ele fala coisas importantes durante a aula. Beleza. Durante a aula. Ótimo. Aí você vai destacar aqui o verbo falar. Frase 4. Ele fala coisas importantes. Legal? Para os alunos. Durante a aula. Legal. Show de bola. Pronto, aí você vai destacar novamente o verbo falar. Verbo falar destacado aí, galera, ó, 4 vezes, tá? 4 vezes. Destaquei o verbo falar 4 vezes. Ele possui a mesma classificação? Nesses 4 exemplos, já antecipa a resposta para você. Não. Vamos lá, devagar aqui, ó. Você se deparou com o verbo. Professor, eu fico perdidozinho na análise sintática, não sei nem para onde é que eu vou. Rapaz, primeiro passo, vai lá ao encontro do verbo. Tá lá o verbo falar. Primeira pergunta que você faz para o verbo falar. Quem é que fala? Ó, nessa primeira pergunta, você vai amarrar quem, ó? O sujeito. Quem é que fala? Ele que fala, né? Não é verdade? Ele que fala. É o nosso amigo, ó, sujeito, não é isso? Legal.
Pronto, matou o sujeito. Próximo passo, vamos ver se esse verbo pede ou não complemento, não é? Esse verbo aqui é um verbo nocional, falar indicação verbal, né? Aí a minha pergunta é a seguinte: esse verbo vai ser intransitivo, vai ser transitivo, se transitivo vai ser transitivo direto, indireto, direto, indireto, como é que é? Aí, cara, ó, o grande segredo aqui, ó, é conversar com o verbo. O segredo aqui, galera, é conversar com o verbo. Bora conversar com o verbo, fazer aqui um rascunho embaixo, ó. Sou como assim, conversar com o verbo? Rapaz, vou conversar com o verbo falar. Aí a gente vai simular essa conversazinha aqui, ó. Quem fala, é desse jeito que você conversa com o verbo. Quem fala, fala algo. Quem fala, fala algo. A alguém. Olha aí, ó. Quem fala, fala algo a alguém. Pode ser também, ó. Quem fala, fala algo com alguém. Pode ser também, ó. Quem fala, fala algo para alguém. Eu tenho algumas combinações aí possíveis, né? Mas o que está sendo dito aqui para mim? Está sendo dito aqui para mim o seguinte, ó. Nessa conversa que eu tive com o verbo falar. Ele está dizendo para mim o seguinte: cara, eu posso pedir um complemento sem preposição. O complemento sem preposição, lembra aí, o complemento que se liga ao verbo sem preposição se chama objeto direto. Eu posso pedir um complemento ligado a mim com preposição. Complemento que se liga ao verbo por meio de preposição é o objeto indireto, não é verdade? Então é isso que ele está dizendo aqui nessa conversa com a gente, né? Agora olha o que eu falei. Eu disse o seguinte: o verbo falar pode pedir um objeto direto, pode pedir um objeto indireto. Se ele vai pedir é outra história. Tem que analisar a frase. Ele pode pedir só o direto, ele pode pedir só o indireto, ele pode pedir os dois, e se ele quiser ele não pede nada, né? Se ele não quiser, ele não pede nenhum complemento. Aí vamos lá, vamos pegar esse formato e levar aqui para as frases. Vem comigo aqui na primeira frase, ó. Ele fala demais. Minha pergunta, meninos: importa nessa primeira frase o que ele fala? Ele fala o que importa? Não, não importa o que ele fala. Tá? Nessa primeira frase aqui não importa o que ele fala. Ele fala demais. Ele fala o quê? Não importa. Importa aí o que ele fala? Não importa. Importa nessa primeira frase a quem ele fala, para quem ele fala, né? De quem ele fala, com quem ele fala. Não importa. Então olha a primeira frase: ele fala demais. Não importa o que, não importa a quem, com quem, para quem, né? Ou seja, esse verbo falar, ele pede complemento? Pede não. Se ele não pede complemento, ó, ele é intransitivo. É falar de falar. Não importa o que, não importa a quem, para quem, com quem. Olha aí a coisa começando a se materializar. Desce aí para a frase 2. Desce aí para a frase 2. Qual é a frase? Ele fala diariamente com você. Pergunta: importa o que ele fala? Importa aí o que ele fala? Não importa o que ele fala diariamente com você. O que exatamente ele fala? Não importa aqui nessa frase. Agora, importa nessa frase com quem ele fala. Ele fala com quem? Ele fala com você. Olha aí, galera, com você é complemento do verbo falar. É um complemento que se liga ao verbo falar por meio de preposição. É um objeto indireto. Como é que você classifica o verbo falar nesse caso? Transitivo, ó, indireto. Transitivo indireto, correto? Não importa o que ele fala, mas importa com quem ele fala. Vamos lá, acho que você já pegou o jeito aqui, ó. Frase 3, ele fala coisas importantes durante a aula. Importa o que ele fala, importa o que ele fala o quê? Ele fala coisas importantes, ó, objeto direto. Agora importa a quem ele fala, de quem ele fala, com quem ele fala, para quem ele fala, não importa. Esse verbo falar, ó, ele vai ser transitivo direto. E por último, na frase 4, tanto importa aqui, ó, o que ele fala o quê? Coisas importantes. Como importa aqui, ó, para quem ele fala. Ele fala isso para quem? Ele fala para os alunos. Para os alunos, objeto indireto. Como é que você classifica o verbo falar aqui, ó? Verbo transitivo direto e indireto. Legal?
Então olha aí, o mesmo verbo, cara, assumindo 4 classificações distintas, né? Quem vai dizer o que o verbo quer novamente é a frase em que ele se encontra, é a oração em que ele se encontra. Outro exemplo. Vamos aqui para outro exemplo, ó. Vamos aqui para outro exemplo. Eu chamo, o diretor da escola chamou você para conversar. Aí ele disse assim, ó, o diretor: seu filho conversa demais na aula. Seu filho conversa demais na aula. Certo? Conversa demais na aula. Vem aqui, rapaz, ó. Tá aqui o verbo conversar, né? Tá aqui o verbo conversar. Bora conversar com o verbo conversar? Vamos lá, faz um rascunho aqui comigo, ó. Aqui embaixo, faz um rascunhozinho aqui comigo. Do mesmo jeito que a gente fez pro verbo falar, ó. Como é que é o rascunho, ó? Quem conversa, conversa. Possibilidades aqui, ó. Quem conversa, conversa algo, né? Com alguém, pode ser? Conversa algo com alguém, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, perfeito. O que o verbo conversar está dizendo para mim? Está dizendo que ele pode pedir um objeto direto, ele pode pedir um objeto indireto. Quando eu venho aqui para a frase, ó, seu filho conversa demais na aula, importa aqui, ó, o que ele conversa nessa frase? Não importa. Importa com quem ele conversa nessa frase? Não importa. Esse verbo conversar pede complemento? Pede não, né? Seu filho aqui, ó, é o sujeito, né? Seu filho aqui é o sujeito, certo? E o verbo conversar não pede complemento, ele é um verbo intransitivo. Agora, se eu digo assim, ó, seu filho, certo? Conversa demais, ele conversa demais com o coleguinha, certo? Na aula. Epa. Aí vamos lá. O verbo conversar aqui, ó. Tá aqui o verbo conversar novamente. O sujeito continua sendo seu filho, né? Tá aqui o sujeito. Legal. Importa o que o seu filho conversa? Não importa o que o seu filho conversa, mas importa com quem ele conversa. Ele conversa com quem, galera? Ele conversa, ó, com o coleguinha, ó. Com o coleguinha é o que? É o nosso objeto indireto. Como é que se classifica o verbo conversar aqui, ó? Transitivo indireto. Olha aí, moçada. Cara, e por aí vai. Ó. Se você pegar esse espírito aí, você começa a acelerar a análise sintática. Ó. Quando eu digo assim, eu como muito, professor, eu como muito no almoço. Eu como demais no almoço. Tá? Pergunta, importa aí o que eu como? Não. Esse verbo comer, ele está sendo empregado aí como intransitivo. Agora, se eu disser assim, ó, eu como muito chocolate, à noite. Importa agora o que eu como? Importa o que eu como, tá certo. Chocolate é o objeto direto, esse verbo comer você classifica como transitivo direto. Em suma, o que eu estou querendo dizer para você? O verbo, ele pode ser o que ele quiser ser. O que ele quiser ser, quem vai definir isso é a oração em que ele se encontra. Tá certo? Por isso que a gente precisa primeiro conversar com o verbo, para saber o que o verbo pode pedir da gente, e aí, baseando nisso, você vai analisar a oração, para saber se de fato ele vai pedir aquilo, tá? Outras pegadinhas aí que eu costumo ver em provas, ó, quando cai em prova enganam muita gente, né? Por exemplo, ó, o complemento às vezes não está explícito, ele pode estar implícito. O sujeito, né, às vezes estava implícito, correto? A mesma coisa o complemento. Pensa assim, ó, vamos criar um contexto aqui, né? A moça chega aos prantos na delegacia dizendo que meu marido bebe demais. Meu marido bebe demais, né? Legal? Aí a questão pede para você classificar o verbo beber. Aí ela vai dar lá as opções, ó, letra A, letra B, letra C, letra D, né? Letra E, que seja. Aí, vamos lá, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, né? Verbo de ligação. Aí, obviamente, você já elimina aqui verbo de ligação, né? Porque beber é uma ação verbal. Aí, sei lá, o cara fica se coçando para marcar a letra A, não é não?
Ele não está vendo complemento, você não está vendo. Não significa dizer que ele não exista. Se você chamar o verbo beber aqui, ó, de intransitivo, aí conversa aqui com o verbo beber, ó, quem bebe, rapaz, bebe algo, né, ó. Quem bebe, bebe algo. Esse verbo beber está dizendo aqui, ó, eu posso pedir de ti um objeto direto. Se você chamar o verbo de intransitivo, não importa o que se bebe aqui. Não importa o que se bebe aqui. Caramba, meu marido bebe demais. Ele bebe o que? Suco demais? Ele bebe o que? Água demais nesse contexto aí, né? A moça chegando aos prantos na delegacia. Ele bebe café demais? Claro que não, né, rapaz? Claro que não. Ó. Importa aqui o que ele bebe? Claro que importa. Ele bebe o que, rapaz? O que está subentendido aqui, moço? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica, é isso que está subentendido. Esse verbo beber pede complemento? Lógico que pede, ó. Que tipo de complemento ele pede? Um objeto direto que está aí oculto, está subentendido pelo contexto. Ok? Como é que você classifica esse verbo beber? Transitivo direto. Né? Transitivo direto. Outro exemplo que eu dou. Você está lá no trânsito, na sua frente parou um carro. Aí atrás dele está escrito assim, ó, vendo. Vendo. Como é que você classifica esse verbo? Como é que você classifica esse verbo? Ora, a pessoa está sem complemento. Peraí, não é que ele esteja sem complemento, tá? Ele tem complemento, ele só está escondido, né? Você vai descer do carro, vai perguntar o que a pessoa vende? Não, né? O que está subentendido aqui, rapaz? Vendo este automóvel, que seja, né? Ok? Vendo este automóvel, ó. O verbo vender está pedindo um complemento. Esse complemento é um objeto direto. Esse verbo aqui, ó, é transitivo direto. Então cuidado com isso aí, ó. Pode cair uma armadilha dessa para você, né? Então, resumindo a conversa, moçada, ó, é muito importante esse tópico aqui, ó. Muito importante esse tópico, essa classificação dos verbos quanto à predicação verbal. Verbos intransitivos, transitivos ou de ligação. E transitivos podendo ser diretos, indiretos ou diretos e indiretos. Lembrando que o objeto direto se liga ao verbo sem preposição, o objeto indireto se liga ao verbo por meio de preposição. Legal? Fiquemos por aqui. Próxima aula, vamos avançar na análise sintática. Ela está começando a pegar corpo aí. Ok? Vamos invadir os termos associados ao verbo, complementos e adjuntos. Aguardo vocês. Até logo. Tchau, tchau.